Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 171. Você está brincando comigo? O poder de dominar tudo deveria ser meu. É o poder dos seus olhos? Genjutsu? Impossível. Se fosse Genjutsu, ele já deveria ter notado. Não deveria haver nenhuma ilusão neste mundo que ele não pudesse detectar. Afinal, ele é Madara. Mesmo como Jinchuriki das 10 caudas, você ainda confia nos seus 5 sentidos na batalha: visão, audição, olfato, tato e paladar. Enquanto eu controlar seus 5 sentidos, não seria fácil controlar você. Ryujiro disse friamente com uma expressão indiferente. Como isso pode ser? Controlar os 5 sentidos? Como isso é possível? Eu, Madara, sendo controlado por outra pessoa? Absolutamente impossível. O orgulho inato de Madara nunca permitiria que ele fosse controlado por ninguém, nem mesmo ao custo de seus 5 sentidos. Se seus 5 sentidos estivessem controlados, isso não significaria que ele estava sendo manipulado por alguém? Limbo, prisão na fronteira. 4 sombras invisíveis apareceram, lançando um ataque contra Ryujiro de todas as direções. Entretanto, Ryujiro, com sua percepção aguçada, embora incapaz de ver os clones do Limbo, sabia suas posições. Uma força arrebatadora que poderia atravessar tudo foi liberada. Uma pressão de espada invencível liberou uma luz branca deslumbrante que varreu. Tal poder já havia excedido os limites que os clones do Limbo podiam suportar. As 2 estátuas no Vale do Fim desabaram em um instante, e uma tempestade sem fim surgiu. O que? Ele realmente viu através do Limbo? A expressão de Madara congelou quando Ryujiro lançou um ataque contra ele. Ele usou os orbes em busca da verdade para se defender. No entanto, apesar disso fosse o toque, a visão ou a audição, tudo fazia sentir como se tivesse bloqueado o ataque. Entretanto, outro ferimento apareceu em seu braço esquerdo. Que tipo de habilidade é essa? Zetsu Negro observou horrorizado enquanto Ryujiro brincava com Madara dos 6 caminhos. Se o Tsukuyomi infinito não pudesse ser ativado, então sua mãe não poderia ser ressuscitada. Será que todos os planos que ele havia preparado por tanto tempo seriam em vão? Isso é impossível. Isso é impossível. Você. Por que alguém como você existe nesta era? Madara olhou para Ryujiro diante dele, chocado e cheio de ódio. Ele odiava isso. Ele odiava que esse mundo tivesse produzido um monstro como Ryujiro. No final, o poder que ele buscava não era o auge do mundo shinobi? Pare de brincar. Madara de repente soltou um rugido devastador, e uma aura aterrorizante irrompeu de seu corpo, uma aura capaz de destruir tudo ao redor. Seu poder de nível dos 6 caminhos explodiu em um instante, e seu corpo se transformou em uma sombra negra, avançando direto em Ryujiro. Esse poder assustador até distorcia o espaço ao seu redor. Vendo Madara perder a razão, Ryujiro cuspiu desdenhosamente. Tolo. Uma fúria inútil. No momento seguinte, a enorme pressão espiritual dentro de Ryujiro irrompeu instantaneamente e, ao mesmo tempo, o Ojoku dentro dele respondeu ativamente. Bum! O impacto invisível fez Madara voar como uma estrela cadente, colidindo com uma montanha. O imenso impacto destruiu a montanha, e um poder majestoso desceu sobre este mundo. Uma luz brilhante envolveu Ryujiro e, naquele instante, parecia que o mundo inteiro tremia devido ao poder de Ryujiro. Hinata olhou em choque para Ryujiro, que estava banhado em luz. Ela podia sentir claramente a mudança em seu poder. O tipo de poder que poderia destruir tudo com um ataque casual. Ryujiro saiu da cortina de luz com seus longos cabelos negros esvoaçantes, sua pele clara e seus olhos brilhando tanto quanto as estrelas, como se o mundo inteiro estivesse contido neles. Finalmente cheguei a esse ponto. A evolução final estava completa. Os poderes supremos dos mundos Shinigami e Shinobi se fundiram sob a influência do Ojoku, auxiliando sua evolução. A forma que Ryujiro agora exibia era a verdadeira forma de um deus. O sábio dos 6 caminhos que observava tudo do vazio, também ficou chocado ao ver a forma de Ryujiro. O poder que Ryujiro possuía já havia superado de sua mãe, Kaguya. O que exatamente ele tinha dentro de si que lhe permitiu ganhar um poder tão imenso? A Goromo podia sentir claramente as mudanças no mundo, até mesmo as leis do mundo shinobi estavam gradualmente se alterando por causa de Ryujiro. Uau! A figura de Madara apareceu mais uma vez. Como Jinchuriki das 10 caudas, sua vitalidade era extraordinariamente forte. Mesmo com metade de seu corpo destruído, ele ainda podia se regenerar. Mas quando ele viu a forma de Ryujiro, seus olhos se arregalaram em choque. Por quê? Por que não consigo sentir nada? Antes, ele podia sentir claramente a aura de Ryujiro, sua força, a pressão do seu chakra sábio. Mas agora, o Ryujiro diante dele parecia ter se transformado em nada, como se tivesse retornado a um estado de pura simplicidade. Poderia ser. Ryujiro já havia transcendido completamente para outra dimensão diferente dele? Como a diferença pode ser tão grande? As sombras do Limbo mais uma vez saíram do corpo de Madara, mas desta vez Ryujiro não confiou em sua percepção para detectar suas posições. Agora ele podia ver claramente as sombras de Madara com seus próprios olhos. Madara agora era como um peixe em uma tábua de corte, incapaz de revidar. Madara trocou de posição com sua sombra, aparecendo instantaneamente à esquerda de Ryujiro, e seu cajado de busca da verdade atingiu a testa de Ryujiro. Diante de um ataque tão repentino, Ryujiro, como se esperasse, permaneceu imperturbável e atacou com sua espada. O poder deste golpe já havia ultrapassado o nível dos 6 caminhos. Bum! Um rugido estrondoso mais alto que um raio ressoou, e uma luz deslumbrante irrompeu entre o céu e a terra.
Seu poder aterrorizante destruiu o espaço em pedaços. A energia deslumbrante da espada disparou para o céu, atravessando-o e deixando um buraco enorme, como se fosse um tsunami de milhares de metros de altura, engolindo tudo, incluindo Madara. Madara tentou se esquivar, mas percebeu que seu corpo não conseguia se mover, aparentemente dominado pela pressão da energia da espada. Este ataque alterou completamente o cenário do mundo Shinobi. Felizmente, o caminho da energia da espada não cruzou nenhuma vila, mas se estendeu direto para uma área desabitada. A energia da espada ainda não havia se dissipado, e seus resquícios surgiram como ondas, destruindo tudo que entrava em contato com ela. Rugido. Nesse momento, um rugido semelhante ao de uma fera ressoou de repente. 10 caudas grossas e um corpo monstruoso apareceram. As 10 caudas tinham se separado do corpo de Madara. Ele não era mais o Jinchuriki das 10 caudas. Separado do 10 caudas, ele agora estava perto da morte. Os olhos de Ryujiro brilharam friamente enquanto ele observava o rugido do 10 caudas. Agora era a hora de limpar a bagunça final. Capítulo 172. Ryujiro, esse é o 10 caudas? Sim, está correto. E por causa disso, Madara foi capaz de obter poder de nível dos 6 caminhos. Ele é realmente um monstro. Hinata podia sentir claramente a energia avassaladora emanando do 10 caudas. Se essa energia fosse liberada, seria o suficiente para destruir o mundo. Escondido nas sombras, Setsu Negro ficou completamente chocado com o que testemunhou. Madara falhou e o plano de reviver sua mãe fracassou completamente. Agora sua única preocupação era descobrir como transferir o 10 caudas. Enquanto o 10 caudas permanecesse, ele ainda teria uma chance de virar o jogo. Mas quando ele estava imerso em pensamentos, uma figura apareceu de repente na sua frente. Aqueles olhos de estrelas encheram o Zetsu Negro de terror. Quase me esqueci de você. Ryujiro falou friamente. O que você vai fazer? Zetsu Negro gritou de medo, sua voz tremendo de terror. SHHHH. Com um golpe rápido, a espada de Ryujiro cortou o ar impiedosamente. O poder absoluto do golpe fez com que o espaço ao redor se distorcesse, uma prova da força aterrorizante de Ryujiro. Com um golpe, Zetsu Negro soltou um grito final e agonizante enquanto sua alma era obliterada. O último remanescente deixado por Kaguya Otsutsuki foi completamente destruído por Ryujiro. Uau! A velocidade de Ryujiro atravessou o próprio espaço, colocando-o acima do 10 caudas. Com o fim das grandes nações, o poder das bestas com cauda não era mais necessário. Uma criatura como 10 caudas era uma bomba relógio que poderia destruir o mundo Shinobi a qualquer momento. É hora de acabar com isso. Crista de turbidez vazante. Vaso arrogante de loucura. Ferva e negue. Fique entorpecido e tremule. Perturbe o sono. Rainha rastejante de ferro. Boneca de lama eternamente autodestrutiva. Una-se. Repulse. Encha com solo e conheça sua própria impotência. A do 90. Caixão preto. Bum, bum, bum. Enquanto Ryujiro cantava, o caixão negro se ergueu do chão, envolvendo o enorme 10 caudas. O 10 caudas, sentindo perigo, tentou freneticamente destruir o caixão negro. No entanto, o poder de Ryujiro já havia ultrapassado o do 10 caudas em inúmeros níveis. Além disso, este era um caixão negro cantado. Seu poder excedia em muito o que Aizen usou contra Ichigo Kurosaki. É inútil. Observando o 10 caudas sendo lentamente selado dentro do assustador caixão negro, os olhos de Ryujiro estavam desprovidos de qualquer emoção. Ele olhou para o 10 caudas como se ele não passasse de um objeto sem vida. Dentro do caixão negro, o espaço foi distorcido pela energia avassaladora, torcendo e destruindo o 10 caudas. A energia violenta dentro do 10 caudas era impotente contra a força esmagadora. Nem mesmo a bijudama do 10 caudas conseguiu destruir o caixão negro. A energia violenta devorou impiedosamente o corpo do 10 caudas, reduzindo-o gradualmente a fragmentos até que ele desapareceu completamente do mundo Shinobi. Daquele momento em diante, o mundo Shinobi ficou livre do 10 caudas, restando apenas o 9 caudas e uma cauda. Nem eles poderiam imaginar que Ryujiro aniquilaria todas as outras bestas com cauda, deixando apenas eles para trás. Devido à imensa perturbação causada pela batalha, o povo de Konoha correu para o Vale do Fim. Quando viram o caminho aberto pela espada de Ryujiro, todos ficaram cheios de pavor. Essa é uma marca de espada. Uma marca de espada? O senhor Ryujiro fez isso? O que exatamente aconteceu aqui? Os ninjas, especialmente aqueles que tentaram se aproximar, não conseguiram se aproximar devido à intenção de espada deixada por Ryujiro. Só de chegarem um pouco mais perto, a pele deles parecia estar sendo rasgada. Enquanto olhavam para os picos distantes e destruídos das montanhas, para a enorme cratera abaixo do penhasco e para o espaço ainda distorcido, todos ficaram em silêncio e atordoados. Meses depois, Ryujiro e Hinata caminhavam pelas ruas, recebidos por muitas pessoas. Ryujiro era agora uma figura proeminente em Konoha, admirado por inúmeras pessoas como um ídolo. Durante esses meses, a Terra do Fogo estabeleceu vários sistemas e administrou suas vilas de forma eficaz. Ryujiro apenas assentiu levemente em resposta aos cumprimentos das pessoas. Ao chegar ao escritório do Hokage, várias figuras conhecidas estavam presentes: Itachi, Orochimaru, Kimimaru, Kira e Sasuke. Tsunade, com uma expressão desamparada, olhou para Ryujiro e suspirou. Você realmente me deu uma grande surpresa. O Uchiha Itachi era uma coisa, mas até Orochimaru havia mudado. No entanto, o Orochimaru atual parecia diferente de antes. Tsunade queria conhecer os administradores das vilas de Konoha, mas não esperava que fossem seus velhos e notórios conhecidos.
Bem, você disse que queria conhecê-los, então eu os trouxe todos aqui, disse Ryujiro com um leve sorriso. Tsunade ficou momentaneamente sem palavras. De fato, ela havia pedido a Ryujiro para trazer os lordes da vila, mas ela não esperava que eles fossem ex-criminosos de Konoha. Tirando Kimimaro e o desconhecido Kira, o resto eram todos rostos familiares. Quanto a Sasuke, ele não era um administrador, mas apenas seguia Itachi. Sasuke estava atualmente ajudando Itachi a manter a ordem na Vila das Águas, criando um departamento semelhante à antiga força policial de Konoha. A ambição de Sasuke e Itachi de restaurar o clã Uchiha à sua antiga glória não era uma tarefa fácil. Tsunade soltou um suspiro profundo. Se os moradores descobrissem, poderia haver problemas, mas com Ryujiro por perto, as reclamações provavelmente não seriam tão significativas. Depois de trocar algumas palavras com Orochimaru, eles deixaram o escritório do Hokage para retornar às suas respectivas tarefas. Desde que Konoha unificou o mundo Shinobi, a paz que as pessoas ansiavam foi alcançada. As aldeias que se juntaram voluntariamente a Konoha sentiram que tinham tomado a decisão certa depois desses últimos meses. Em uma certa rua em Konoha, uma figura alta com um casaco preto caminhava. Olhando para a prosperidade de Konoha, a expressão de Kurotsuchi era complexa. Durante esses meses, Kurotsuchi ficou em País da Terra, País da Água, País do Raio e País do Vento por algum tempo, testemunhando a nova era da qual Ryujiro havia falado. Realmente era uma nova era inimaginável. Tal paz teria sido impensável antes. Os sentimentos de Kurotsuchi eram complicados. Ela guardava ressentimento em relação a Ryujiro, mas também algo mais complexo. Para as pessoas do mundo Shinobi, Ryujiro foi o herói que inaugurou uma nova era. Pelo menos, era o que acreditavam aqueles que não tiveram suas mentes alteradas. Ryujiro havia dado a eles um mundo melhor. Com o último olhar para as ruas prósperas, Kurotsuchi suspirou interiormente e saiu lentamente de Konoha. Capítulo 173. Ao cair da noite, após desfrutarem do jantar, Hinata e Ryujiro sentaram-se silenciosamente sob os beirados, olhando para a lua alta e profunda. Banhada pelo luar, Konoha assumiu um fascínio misterioso. A paz é realmente maravilhosa, disse Hinata com emoção genuína. Ryujiro assentiu. Como alguém com memórias de dois mundos, ele sabia o quão difícil era conquistar a paz. Para alcançar uma paz duradoura, é preciso pelo menos fortalecer o próprio poder. Não existe um mundo permanentemente pacífico, apenas países permanentemente pacíficos. Mas enquanto olhava para a lua, Ryujiro de repente se lembrou de algo. Ainda havia um remanescente do clã Otsutsuki na lua. Isso também poderia ser uma ameaça. No futuro, Ryujiro planejava deixar o mundo Shinobi. Seu modelo Aizen já havia atingido 100%, mas o sistema não havia desbloqueado um novo modelo. Quando Ryujiro perguntou sobre isso, o sistema explicou que um novo modelo só seria desbloqueado quando ele viajasse para o outro mundo. Essa resposta surpreendeu Ryujiro e despertou sua curiosidade sobre o próximo mundo que ele visitaria. Mas antes disso, ele não podia deixar nenhuma ameaça para trás no mundo Shinobi. Hinata, você gostaria de visitar a lua? Ryujiro perguntou com um leve sorriso. Hinata, que estava olhando para a lua, virou a cabeça, seus lindos olhos se arregalando enquanto olhava para Ryujiro. A lua? Sim, Ryujiro respondeu, levantando-se e pegando a mão de Hinata enquanto olhava para a lua. Tem uma coisa que preciso resolver lá em cima. Você está dizendo que esse assunto não resolvido está na lua? Hinata perguntou, com os olhos cheios de curiosidade. Ryujiro assentiu levemente. Vamos. Quero que você veja a linhagem daquele clã. Na lua, dentro do território do clã Otsutsuki, duas figuras apareceram de repente. Hinata cobriu a boca em descrença enquanto olhava para o antigo e majestoso palácio diante dela. Pessoas viviam na lua? De repente Hinata engasgou, apertando os olhos. O que houve, Hinata? Ryujiro perguntou, preocupação em sua voz enquanto assegurava. Estou bem. É só que parece que algo neste palácio está me chamando, Hinata respondeu, com a testa franzida. Ryujiro franziu a testa também. Poderia ser o gigante Tenseigan? Mas enquanto eles ponderavam, centenas de marionetes de repente voaram para fora do antigo palácio, cercando Hinata e Ryujiro. Esses bonecos irradiavam uma energia formidável, indicando que não eram construções comuns. Ryujiro sabia que eles eram marionetes do clã Otsutsuki, desprovidos de emoção e pensamento, existindo apenas para servir ao clã. Apesar dos números esmagadores, a expressão de Ryujiro permaneceu calma. Os fantoches começaram a carregar suas bolas de energia de chakra, cercando Ryujiro e Hinata como estrelas ao redor de um planeta. Quando Ryujiro estava prestes a agir, Hinata o deteve. Ryujiro-kun, deixe-me cuidar disso, disse Hinata. Ryujiro olhou para ela por um momento antes de abaixar lentamente a mão. Hinata entrou em seu modo de chakra Tenseigan e com um movimento rápido, os orbes da busca da verdade em sua mão giraram em um tornado aterrorizante, destruindo centenas de marionetes em um instante. Hinata havia se tornado proficiente no uso do Tenseigan, e essas marionetes não eram páreo para ela. Dentro do palácio, Toneri, que estava em sono profundo, levantou-se de repente, seu corpo tremendo violentamente. Ele podia sentir claramente a presença do Tenseigan de fora. Essa sensação era inconfundível. Poderia ser um estranho com o Tenseigan? Não, não poderia ser. Se fosse um estranho, eles saberiam como controlar os mecanismos de marionetes. Poderia ser que eles fossem do mundo Shinobi? Naquele momento, duas figuras entraram no palácio, e Toneri claramente sentiu o Tenseigan de Hinata. Incrível! Alguém que não seja do clã Otsutsuki realmente possui o Tenseigan. Quem é você?
Apesar de não ter olhos, os sentidos aguçados de Toneri permitiram que ele detectasse a presença de Hinata e Ryujiro. Mas quando ele sentiu a vasta e avassaladora energia irradiando de Ryujiro, seu coração começou a bater forte de medo. Então, o clã Otsutsuki na lua foi reduzido a apenas você, Toneri, disse Ryujiro calmamente. Ao ouvir seu nome, o rosto de Toneri empalideceu e ele cambaleou para trás, horrorizado. Quem é você? Como você sabe meu nome? Você não é do clã? Uma sensação terrível se instalou no coração de Toneri enquanto a aura gelada que irradiava de Ryujiro o fazia sentir como se estivesse no meio de um deserto congelado. Num piscar de olhos, sem aviso, Ryujiro apareceu ao lado de Toneri, colocando uma mão em seu ombro. Sua voz era fria quando ele disse, você não precisa saber quem somos. Você só precisa saber que morrerá pelas minhas mãos. Uma sensação esmagadora de desgraça tomou conta de Toneri e quando ele percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Arri! Toneri gritou em agonia enquanto o chakra da natureza de Ryujiro destruía implacavelmente suas células. Não demorou muito para que Toneri não passasse de um cadáver frio e sem vida. Ryujiro olhou para o cadáver de Toneri com olhos frios e sem emoção. Agora a linhagem do clã Otsutsuki no mundo Shinobi havia sido completamente erradicada. Pegando a mão de Hinata, Ryujiro a levou para o andar inferior do palácio, onde uma enorme fonte de energia amarela estava escondida. Essa fonte gigante de energia amarela era o Tenseigan. Conforme eles se aproximavam, Hinata sentiu o puxão ainda mais forte, seus olhos arregalados de admiração enquanto ela olhava para o enorme Tenseigan. Era inimaginável quantos olhos do Byakugan eram necessários para criar esse Tenseigan. Não é de se admirar que seus olhos tenham se sentido atraídos por ele o tempo todo. Destruir um Tenseigan tão gigante seria um desperdício. No entanto, absorver sua energia seria demais até para Hinata lidar. Ryujiro colocou a mão no gigante Tenseigan, e uma energia estranha se espalhou por todo seu corpo. Sua mão agia como um buraco negro, distorcendo o espaço ao redor enquanto gradualmente absorvia a energia do Tenseigan. Esse processo de absorção levou 2 dias inteiros, uma prova da quantidade assustadora de energia contida no gigante Tenseigan. Agora, a energia dentro do corpo de Ryujiro era ainda mais pura, e parecia que ele estava prestes a romper algum tipo de barreira. O Ojoku dentro dele brilhava intensamente como uma joia, nutrindo e fortalecendo seu corpo poderoso. Com uma explosão ensurdecedora, o palácio do clã Otsutsuki desmoronou em ruínas. Ao mesmo tempo, uma sensação estranha percorreu a lua, como se ainda houvesse outra fonte de vida nela. Otsutsuki Kaguya nunca havia desaparecido de verdade, sua vontade ainda permanecia na lua. No entanto, ela não tinha mais nenhuma chance de ser revivida. Talvez essa força vital remanescente pertencesse a ela. Depois de ficarem um tempo, Ryujiro e Hinata desapareceram da lua. Capítulo 174. 2 anos se passaram e o mundo Shinobi gradualmente se estabilizou. Sob a paz prevalecente, mais e mais pessoas acreditaram que a escolha de Konoha era certa. Durante esse tempo, na casa dos Hyuga, inúmeros pares de olhos do Byakugan estavam focados em Ryujiro. Ryujiro, você está falando sério? Yashi perguntou solenemente. Não só ele, mas todos os outros membros do clã Hyuga também olharam para Ryujiro com descrença. Yashi-sama, o que Hinata disse é verdade, Ryujiro respondeu seriamente. Eu planejo levar Hinata para outro mundo. Ao ouvir isso, os membros reunidos do clã Hyuga ficaram boquiabertos, com os olhos cheios de espanto. Outro mundo? Isso significa que há mundos além do mundo Shinobi? Eles sabiam que Ryujiro já havia conquistado um poder maior do que qualquer humano, e não seria exagero chamá-lo de Deus. Eles não conseguiam mais compreender as ações de Ryujiro com senso comum. É mesmo? O coração de Yashi estava em turbulência. Então, há outros mundos além deste. Eu posso concordar, Yashi finalmente disse. Mas você deve me prometer uma coisa. Alguns meses depois, Konoha celebrou uma ocasião alegre, o casamento de Ryujiro e Hinata. Os 12 de Konoha compareceram, oferecendo suas bênçãos ao casal. O que Yashi havia pedido era, de fato, esse casamento. A essa altura, Hinata já havia se tornado uma linda jovem, e seu desenvolvimento era invejado tanto por Ino quanto por Sakura. Eles não conseguiam deixar de se comparar, sentindo uma pontada de autoconsciência. Sob o olhar de muitos, Ryujiro segurou a mão de Hinata enquanto caminhavam pelo corredor. Os convidados do casamento aplaudiram, oferecendo suas bênçãos, e até mesmo os moradores do lado de fora da residência Hyuga tocaram música para celebrar o casal. Ninguém ficou surpreso por terem chegado a esse ponto. Esperamos muito por este dia, comentou um convidado. Hinata-sama e Ryujiro-sama estão finalmente juntos. Eles realmente são uma combinação feita no céu. Se não fosse por Ryujiro-sama e Hinata-sama, a paz que desfrutamos agora seria impensável antes. Todos viam o casal como um par perfeito, com força suficiente para impressionar todo mundo Shinobi. Hinata olhou para Ryujiro, seus olhos cheios de lágrimas de felicidade. Ryujiro enxugou suas lágrimas com um sorriso dizendo, por que chorar em um dia tão lindo? Vamos cumprimentar nossos velhos amigos, ele disse, levando Hinata para a multidão para se misturar com seus amigos. Quando Neji viu Hinata em seu vestido de noiva, uma lágrima de emoção escapou de seus olhos. Ele sempre respeitou Hinata, mas também a considerava sua irmã. Vê-la como uma linda noiva mexeu com algo dentro dele. Hinata-sama, você está mais radiante hoje do que nunca, disse Neji, sua voz cheia de calor. Hinata sorriu para ele dizendo, obrigada, Neji. Nesse momento, Ryujiro notou Naruto sentado sozinho, comendo calmamente.
Ryujiro sentou-se ao lado dele e perguntou, o que há de errado? Naruto olhou para Ryujiro, um pouco desanimado, e disse, Ryujiro, eu costumava dizer que me tornar Hokage era meu sonho, certo? Sim, Ryujiro assentiu. Mas agora mudei de ideia. Quero ser um ninja amado e reconhecido por todos, como você, Naruto confessou. Mas acho isso muito difícil. Superar você é realmente difícil, ele acrescentou com um suspiro. Esse não era apenas o sentimento de Naruto, era também o de Sasuke. Ao ouvir as palavras de Naruto, Sasuke cerrou os punhos, seu olhar fixo em Ryujiro. Mas só de olhar para aquele homem ele se sentiu impotente, como se houvesse um abismo intransponível entre eles. Com um forte tapa, Ryujiro deu um leve tapa na nuca de Naruto. Por que você me bateu, Ryujiro? Naruto resmungou, esfregando a cabeça. Fiz isso para te acordar. Se você sabe que algo é impossível, por que insistir nisso? Ryujiro respondeu. Com suas habilidades atuais, concentre-se no que você pode fazer. Proteger Konoha, proteger os aldeões. Não se esqueça do seu sonho. Tornar-se Hokage também lhe renderá o reconhecimento de todos e mostrará seu valor. E além disso, ninguém neste mundo pode me superar. A última declaração soou um pouco arrogante, mas era inegavelmente verdade. Nem Naruto e Sasuke acreditavam que poderiam superar Ryujiro. Naruto ficou em silêncio, mas finalmente entendeu. Tudo o que ele sempre quis foi ser um ninja reconhecido por todos. Seja se tornando alguém como Ryujiro, um Hokage ou um Jonin, contanto que ele pudesse ajudar os outros, isso seria o suficiente. Ryujiro lembrou de não esquecer seu sonho original e fazer o que pudesse. Eu já decidi, Ryujiro. Eu serei o próximo Hokage. Naruto declarou firmemente, seus olhos cheios de determinação. Vendo isso, Ryujiro não conseguiu evitar sorrir. É mais ou menos isso. Entretanto, logo após a declaração de Naruto, Sasuke se levantou, dizendo friamente, o próximo Hokage serei eu. Você terá que esperar sua vez, Naruto. O quê? Naruto exclamou. Seu idiota arrogante. Você acha que pode ser Hokage? Não por mais 200 anos. Observando os dois brigando, Ryujiro suspirou desamparadamente. Como esperado, vocês dois são um par de rivais briguentos. O casamento durou cerca de 2 horas, após as quais a maioria dos convidados foi embora. Em um quarto bem iluminado, Hinata estava sentada na cama, seu rosto corado ao sentir o olhar intenso de Ryujiro, fazendo suas bochechas queimarem ainda mais. De repente, Ryujiro pulou na cama, e o quarto logo se encheu de sons suaves e melódicos. No topo de uma certa montanha, Ryujiro segurou a mão de Hinata e perguntou, você está pronta? Hinata assentiu ansiosamente, seus olhos brilhando de expectativa. Hinata estava cheia de curiosidade e excitação sobre o outro mundo que Ryujiro havia mencionado. Como seria esse novo mundo? Sistema, abra o portão dimensional, ordenou Ryujiro. Gradualmente, uma luz radiante se formou em um portal. Quando o portal apareceu, Hinata e Ryujiro trocaram um olhar e então entraram na luz brilhante juntos. À medida que suas figuras desapareciam completamente, o portal também desaparecia. Capítulo 175. No East Blue, em um restaurante flutuante no mar. A multidão assistiu em choque quando um navio pirata foi partido ao meio. A embarcação outrora poderosa agora parecia minúscula comparada ao dano causado. O que aconteceu? Ei! O navio dos piratas Krieg foi cortado ao meio. O que? Você está falando sério? Essa pessoa é mesmo humana para cortar um navio desse jeito? Zoro olhou com entusiasmo para o homem sentado em um pequeno barco que parecia uma tampa de caixão. Ei, Zoro! O que você está fazendo? Luffy gritou. Não me impeça, Luffy. É exatamente isso que eu quero. Neste momento, Zoro já havia amarrado sua bandana e se aproximava lentamente de Mihawk, com suas espadas em punho. Você usou essa espada para cortar o navio? De fato, confirmou Mihawk. Diante da aparição de Zoro, Mihawk não demonstrou nenhum sinal de preocupação. No mar mais fraco, East Blue, até mesmo espadachins renomados eram lamentavelmente fracos. Eu zarpei para você. Vamos duelar. Os olhos afiados de Mihawk olharam friamente para Zoro. Para quê? Ser o mais forte. O olhar intenso de Zoro encontrou o de Mihawk. Mihawk sorriu desdenhosamente. Um fracote lamentável. A coragem de me desafiar se deve à sua ignorância. Um sapo num poço, alheio ao vasto mundo. O espírito de luta de Zoro permaneceu inalterado. Ele mordeu sua espada e declarou. Se eu sou um sapo em um poço, então me mostre o poder do maior espadachim do mundo. Tolice. Mihawk sacou uma pequena faca do pescoço. Vendo isso, Zoro ficou furioso. O que você quer dizer com isso? Mihawk zombou. Infelizmente não tenho uma faca menor. Não subestime as pessoas. Não se arrependa quando morrer. Zoro saltou em direção a Mihawk, atacando com sua técnica Onigiri. Onigiri. O movimento característico de Zoro nunca falhou desde que ele partiu para o mar. Clang. Um som nítido soou, e os olhos de Zoro se contraíram quando ele sentiu uma pressão sufocante. Estava bloqueado. Não consigo me mover. O que ele fez? Uma mera faca pequena bloqueou o Onigiri. Tal técnica não poderia ser vista por ninguém. A disparidade no mundo não poderia ser tão grande, como uma coisa tão absurda pôde acontecer. Zoro continuou seus ataques ferozes contra Mihawk, mas cada golpe foi facilmente desviado pela pequena faca de Mihawk. Zoro! Yosaku e Johnny estavam suando nervosamente com os punhos cerrados com força. Ver os ataques de Zoro serem neutralizados repetidas vezes fez seus corações dispararem. Por fim, Zoro caiu para Mihawk, mas naquele momento, o espaço ao redor deles repentinamente se distorceu.
O Aki de observação de Mihawk detectou a distorção espacial e olhou para o espaço retorcido. Uma cortina de luz apareceu lentamente formando um portal. Todos no restaurante flutuante olharam incrédulos. O que está acontecendo? Alguém gritou de horror. A testa de Mihawk franziu. Nem ele conseguia entender o que estava acontecendo. Um usuário de Akuma no Mi? Não parecia. Se fosse uma habilidade de Akuma no Mi, que tipo de poder era? Bum! O portal explodiu e duas figuras apareceram banhadas pela luz. Enquanto pairavam no ar, os olhos de Mihawk se estreitaram. Eles poderiam ficar no ar? Era algum tipo de habilidade como a fruta flutuante? Não parecia muito certo. Ryujiro-kun, onde é isso? Hinata olhou ao redor em choque para um ambiente desconhecido. Quando ela olhou para baixo e viu Mihawk, sua expressão mudou. Ryujiro-kun não é. Não, ele não é Mihawk. Embora ele se pareça com o Mihawk que você conhece, ele não é o mesmo Mihawk que você conhece. É assim mesmo? Este mundo parece bem diferente do mundo Shinobi. Parece haver muito pouca terra, com a maior parte coberta pelo mar. As ruínas abaixo indicam que algo significativo aconteceu aqui. Ei, quem é você? Como ousa ficar em cima de mim? Desça aqui imediatamente. Krieg, que ainda não havia sido morto, gritou de baixo. Como governante do East Blue, ele havia sido pisoteado 2 vezes. Mas esses 2 usuários de Akuma no Mi voadoras não eram nada especiais. Mesmo que ele não conseguisse derrotar aquele homem, ele ainda poderia descontar sua frustração naqueles 2 garotos atrevidos. Enquanto eles ousassem descer, os olhos de Krieg brilharam com um brilho feroz. Naquele momento, Ryujiro olhou casualmente para Krieg. No segundo seguinte, o corpo de Krieg tremeu violentamente e seus olhos ficaram vazios. Bum! Diante dos olhos de todos, o corpo de Krieg explodiu em um jato de sangue vermelho, com órgãos e carne espalhados por todo lugar. Aí! As pessoas no restaurante flutuante gritaram horrorizadas, seus rostos pálidos enquanto olhavam para a bagunça sangrenta onde Krieg estava. Velho, você viu o que aconteceu? A voz de Sanji tremeu. A mente de Zef Perna Vermelha estava em branco, seus olhos cheios de terror enquanto ele olhava para Ryujiro, que permanecia inexpressivo. Não, eu não fiz. O governante de East Blue Krieg tinha acabado de morrer sem nenhuma razão aparente? O que exatamente aquele homem fez? Zoro. Yosaku e Johnny, apoiando Zoro gravemente ferido, olharam para Ryujiro com as pernas tremendo. Embora o garoto não tivesse feito nada na frente de todos, aqueles que testemunharam a cena só conseguiam pensar que a morte de Krieg não tinha nada a ver com Ryujiro. Dom Krieg foi simplesmente reduzido a uma pilha de carne. A multidão ficou chocada com a morte de Krieg, mas para Ryujiro, isso não foi mais significativo do que esmagar um mosquito. Krieg, que estava zumbindo em volta de Ryujiro como uma mosca incômoda, era totalmente detestável e irritante. Os olhos de Mihawk estavam cheios de solenidade. Como uma das poucas pessoas mais fortes neste mundo, ele podia sentir claramente o poder aterrorizante escondido dentro de Ryujiro. Capítulo 176. Um forte? Uma pessoa tão poderosa da qual nunca se ouviu falar. Tanto o rapaz quanto a garota de olhos estranhos ao lado dele são formidáveis. Impressionante. Ser capaz de permanecer suspenso no ar. Preciso recrutar esses 2 para minha equipe. Os olhos de Luffy brilharam enquanto ele olhava para Ryujiro e Hinata. As pessoas ao redor dele o olhavam com alguma descrença. Recrutar esses 2 como tripulação? Há algo errado com sua cabeça? Esses 2 claramente não são pessoas comuns. Mesmo sabendo que o garoto é um pirata, piratas variam em força. Ryujiro e Hinata desceram lentamente. O que é isso? Mihawk notou a Zanpakuto pendurada na cintura de Ryujiro, e seus olhos imediatamente brilharam. Um espadachim? No mar mais fraco, East Blue, há de fato um espadachim desse calibre. Intenção de luta? Ryujiro sentiu um olhar ardente focado nele e olhou para Mihawk, com um sorriso se formando em seus lábios. É o instinto de um espadachim? Embora ele tivesse lutado inúmeras vezes com o Mihawk em seu espaço mental, aquele Mihawk era apenas um produto da energia do sistema. A pessoa diante dele era o verdadeiro Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. Você é um espadachim? O olhar de Mihawk se aguçou enquanto ele se dirigia ao garoto extraordinário diante dele. Mais ou menos. O maior espadachim do mundo, você não consegue resistir à vontade de fazer um movimento devido ao seu instinto de espadachim? Ryujiro respondeu com um leve sorriso. Parece que você é como eu. Um lampejo de intenção de batalha brilhou nos olhos de Mihawk. Ele podia sentir que o garoto possuía um talento semelhante ao seu. Os espectadores viram a expressão séria de Mihawk e seus olhos se estreitaram. Aquele garoto pretende desafiar o Olhos de Falcão. É inútil, ele é o maior espadachim do mundo, um dos senhores da Guerra do Mar. O navio foi partido ao meio com seu único golpe. Todos nós vimos. Mas esse garoto também não é comum. Enquanto a brisa soprava ao amanhecer, o cabelo preto de Ryujiro esvoaçava. Quantos movimentos esse garoto misterioso consegue aguentar contra Mihawk? Velho, quantos movimentos você acha que esse garoto consegue aguentar? Sanji perguntou a Zef. Ele sabia que esse velho já havia navegado pela Grand Line e conhecia melhor a força desses grandes piratas. Embora o garoto seja igualmente misterioso, ele enfrenta um dos poucos espadachins que estão no topo deste mundo. Não sei, esse garoto não é tão simples. Zef olhou solenemente para Mihawk e Ryujiro. A expressão de Sanji mudou ligeiramente. Não é simples. Num piscar de olhos, as figuras de Ryujiro e Mihawk desapareceram de repente.
Tudo que chegava aos ouvidos dos espectadores era o som de lâminas colidindo. As pupilas de todos os espectadores se contraíram de repente. Tão rápido, totalmente invisível. Bum! Uma aura de espada foi liberada, dividindo o mar inteiro ao meio. O mar estava agitado, os navios balançavam e as pessoas no restaurante flutuante gritavam de terror. Zoro arregalou os olhos, completamente chocado com a cena diante dele. O mar foi dividido? Isso era algo que um espadachim conseguiria fazer? Os lábios de Zoro se curvaram em um sorriso amargo. Ele percebeu quão imensa era a lacuna entre ele e o mundo. Ele estava olhando para o céu de um poço. No entanto, em vez de ficar desanimado, Zoro estava cheio de entusiasmo. Testemunhar essa batalha abriria um mundo totalmente novo para ele. O poder de um espadachim que pode destruir tudo. Meu Deus! O mar foi dividido. Esse é o poder do maior espadachim do mundo? A força humana pode realizar tais milagres? Os espectadores ficaram horrorizados com a visão diante deles. Eles não conseguiam ver a batalha claramente, mas ficaram abalados pelo mar dividido à sua frente. O confronto entre os dois foi equilibrado, mas a expressão de Mihawk gradualmente ficou inquieta. Por quê? Por que lutar contra esse garoto parece uma competição comigo mesmo? Seja a intenção da espada ou as técnicas de espada, esse garoto é quase idêntico a mim. O que está acontecendo? Familiar, não é? Bum! O choque de suas lâminas criou auras de espadas verticais que explodiram no céu. As nuvens acima desapareceram instantaneamente devido à força explosiva. Quem exatamente é você? O olhar de Mihawk ficou cada vez mais sério. O garoto diante dele era como uma outra versão dele mesmo. Ryujiro sorriu, mas não disse nada, adotando uma postura para sacar sua espada. Uma intenção afiada de espada irrompeu dele. Sua figura era difícil de ver, como um flash de luz voando em direção a Mihawk. Ele parecia ter se tornado uma espada afiada. Boa jogada! Um brilho de admiração brilhou nos olhos penetrantes de Mihawk. Fazia muito tempo que ele não encontrava um espadachim assim. As técnicas de Ryujiro não eram tão complexas, mas sua simplicidade podia provocar poderes imprevisíveis. Foi por isso que esse movimento foi tão assustador. Com o Haki do armamento cobrindo sua Zanpakuto, transformando-a em uma lâmina negra, Ryujiro pretendia usar apenas sua esgrima para desafiar Mihawk. Embora tivesse conquistado um poder que abalava o mundo, ele respeitava Mihawk, um dos melhores espadachins do mundo, e o derrotaria com sua esgrima. Mihawk balançou sua espada, e Oru também estava coberto de Haki de armamento. Bum! Kokuto Kogetsu! A figura de Mihawk também era indistinta, como se ele tivesse se transformado em um mensageiro da noite. Estrondo! A colisão entre eles desencadeou uma poderosa tempestade, fazendo com que todo o mar se agitasse. Zef gritou em choque, uma tempestade está chegando. Uau! Um tsunami de mais de 20 metros de altura surgiu, como uma fera devorando tudo. Todos no restaurante flutuante ficaram pálidos diante da cena aterrorizante. Eles seriam todos enterrados no mar hoje? Nesse momento, Hinata no navio estendeu sua mão pálida. Uma tremenda onda de choque rompeu, formando uma poderosa onda de choque que empurrou o tsunami para longe. Embora todo o navio tenha tremido violentamente, não foi nada comparado a ser engolido pelo tsunami. Todos olharam para Hinata com espanto, seus rostos cheios de choque. O tsunami foi empurrado para longe. Eles foram salvos. Zef olhou incrédulo para a garota aparentemente frágil Hinata. Até mesmo essa garotinha possui um poder tão aterrorizante. Muito assustador. O coração de Zef estava inquieto, sentindo que o mar não permaneceria mais calmo por causa daqueles dois. O mar ficaria turbulento por causa deles. Capítulo 177. Ei! O céu foi aberto. Uma pessoa, tremendo, apontou para o céu. O olhar de todos se voltou para o céu e suas expressões mudaram instantaneamente. Parecia que o céu tinha sido partido em dois. As figuras dos dois combatentes tremeram, e a multidão sentiu como se a área ao redor estivesse tremendo como um terremoto. Eles não conseguiam ver as figuras de Mihawk e Ryujiro a olho nu. Que tipo de batalha foi essa? Só chegar perto pode resultar em ser dilacerado? Muitas pessoas olharam para a calma Hinata. Gole! Alguém engoliu em seco inconscientemente, imaginando o quão poderosa essa garota deveria ser para impedir um tsunami. Enquanto isso, o navio abaixo deles estava à beira do naufrágio e afundaria no mar depois de mais algumas tempestades. Desde seu encontro com Shanks, nenhum oponente o havia excitado tanto assim. Enfrentar tal espadachim em sua vida era algo que ele morreria sem arrependimentos. Um movimento para decidir o vencedor. Eu tive o mesmo pensamento. Os lábios de Mihawk se curvaram em um leve sorriso. Finalmente as duas figuras apareceram na visão da multidão, e suas respirações pesadas podiam ser claramente sentidas. Zoro, que havia sido arrastado para o restaurante flutuante, ficou completamente chocado com o duelo. Este é o auge da força no mundo? O garoto, bem mais novo que ele, já tinha força para lutar contra Mihawk. E então havia ele mesmo. Zoro cerrou os punhos em frustração. Ele precisava ficar mais forte. Ele não desistiria de se tornar o espadachim mais forte do mundo. Depois dessa batalha, o garoto se tornará famoso no mundo todo. Zef murmurou gravemente. Sendo capaz de enfrentar Mihawk, e sendo tão jovem, esse tipo de pessoa definitivamente repercutiria em todo o mar. No entanto, esses dois jovens não deveriam ser piratas. Após um longo silêncio, uma seriedade nunca antes vista apareceu nos olhos de Mihawk. Esse garoto era, sem dúvida, o espadachim mais forte que ele já havia enfrentado desde Shanks.
Ele desferiu um golpe vermelho escuro, avançando com um rugido. Nada poderia bloquear esse golpe. Ele cortou as ondas e dividiu o céu. Tudo parecia insignificante diante desse corte. A deslumbrante luz vermelha parecia querer engolir o mundo. Como esperado do espadachim mais forte do mundo, esse golpe pode cortar qualquer coisa. Os lábios de Ryujiro se curvaram para cima. Até mesmo Kaido, a criatura mais forte do mundo, pode não ter confiança para enfrentar esse golpe de frente. Zoro olhou em choque para o corte semelhante ao tsunami. É essa a diferença entre ele e o mundo? Como Mihawk disse, ele sempre foi um sapo no fundo do poço. Então como ele deveria encarar isso? Se ele não conseguisse bloqueá-lo, ele poderia acabar enterrado no mar sob esse golpe imbatível. Não só Zoro estava curioso, mas até Mihawk estava interessado em como Ryujiro bloquearia seu golpe mais forte. Ryujiro embainhou sua espada, e uma afiada intenção de espada irrompeu dele como uma onda gigante. A aura era tão intensa que até Zoro sentiu como se uma lâmina estivesse pressionada contra seu pescoço. Esta intenção da espada. As pupilas de Mihawk se estreitaram. Clang! A multidão ouviu um grito ressonante de espada, e a luz da lâmina pareceu cortar o mundo inteiro, até mesmo as dimensões. As expressões nos rostos de todos no restaurante flutuante eram idênticas, como se tivessem ficado atordoados e em silêncio. O corte vermelho escuro que havia rolado como um tsunami desapareceu. Tudo ao redor dele se acalmou instantaneamente. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Neste momento, Ryujiro já havia embainhado sua Zanpakuto. O resultado já havia sido decidido? Todos estavam ansiosos para saber quem tinha vencido. O rosto de Mihawk estava pálido, e uma mancha de sangue apareceu em seu peito, com um fio de sangue escorrendo do canto de sua boca. Ele perdeu. Ele havia considerado que poderia perder e que haveria um espadachim que poderia derrotá-lo, mas não esperava que isso acontecesse tão rápido. A espada de Ryujiro não feriu seus órgãos internos. Apenas desmantelou completamente a esgrima de Mihawk. Mihawk mostrou uma expressão amarga, olhando para Ryujiro com um tom complicado enquanto dizia, "Você venceu." Ele falou apenas 2 palavras, então desapareceu de vista com seus ferimentos. Com o resultado decidido, os espectadores ficaram atordoados por um longo tempo antes de voltarem à realidade. Todos eles engasgaram com a figura de Mihawk recuando. O espadachim mais forte do mundo, Mihawk, havia perdido. E para um menino. Incrível! A menos que vissem com os próprios olhos, ninguém acreditaria que o Shichibukai, Mihawk, havia sido derrotado por um garoto. Naquele momento fugaz, eles nem sequer entenderam o que tinha acontecido. O mar ficaria turbulento. Ryujiro olhou para Mihawk por um tempo antes de aparecer instantaneamente no convés do restaurante flutuante. A multidão, assustada pela aparição repentina de Ryujiro, recuou com medo. Como ele chegou de repente ao convés? Ryujiro segurou a mão de Hinata e se dirigiu a Zef. "Chefe, você deve ter algo bom para comer aqui, certo?" Ao ver o sorriso de Ryujiro, Zef ficou momentaneamente atordoado. Este era o espadachim que tinha acabado de derrotar Mihawk? Ele parecia uma pessoa diferente em comparação a quando ele estava empunhando sua espada. "Como este é um restaurante, é claro que temos comida. Por favor, entre, senhor." Zef fez um gesto de convite, e Ryujiro entrou no restaurante com um leve sorriso. Quando Ryujiro passou por Johnny e Yosaku, suas pernas tremeram. O garoto que derrotou Mihawk era agora o espadachim mais forte do mundo. O mar inteiro seria abalado por isso. "Zoro, o que você vai fazer?" Zoro se libertou do apoio de Johnny e Yosaku e caminhou lentamente em direção a Ryujiro com o rosto pálido. "Zoro." Luffy observou Zoro se aproximar de Ryujiro, seus olhos sábios observando, aparentemente contemplando algo. Ryujiro olhou para Zoro que se aproximava com interesse e disse significativamente, "Roronoa Zoro, se esses ferimentos fatais não forem tratados logo, sua vida pode não ser poupada." A testa de Zoro estava suada e ele sorriu arrogantemente. "Se eu morresse por causa desses ferimentos, significaria que sou apenas esse nível de homem." As sobrancelhas de Hinata se contraíram levemente. Que espírito grandioso ele tem. Interessante. Se você tem algo a dizer, diga. Ryujiro disse calmamente. De repente, Zoro curvou-se profundamente, sua voz forte e clara. "Por favor, ensine-me esgrima." Capítulo 178. Ensinar esgrima? Ryujiro não esperava que sua chegada alterasse a história novamente. "Ensinar esgrima a Zoro? Desculpe, não posso te ensinar." Ryujiro disse com pesar. "Não aceito aprendizes nem tenho o hábito de ensinar outros. Você deveria trilhar seu próprio caminho na esgrima. Além disso, você não está qualificado para ser meu discípulo no momento. Este é o mar mais fraco, East Blue. Mesmo que você seja um espadachim notável aqui, tais espadachins são encontrados a tostão na Grand Line. O mar mais fraco." Zoro cerrou os dentes, seu rosto cheio de relutância. Ele já pensou que mesmo que não conseguisse se igualar ao maior espadachim do mundo, a diferença não seria tão grande. Mas depois de testemunhar a batalha entre Ryujiro e Mihawk, ele percebeu o quão estreita sua perspectiva tinha sido. Ele não conseguia usar um golpe que pudesse destruir tudo que estivesse em seu caminho. Vendo a decepção de Zoro, Ryujiro acrescentou lentamente, "Não posso aceitá-lo como meu discípulo, mas posso oferecer alguma orientação sobre esgrima." Zoro, que inicialmente não tinha esperanças, animou-se mais uma vez com essas palavras. Naquele momento, Luffy apareceu com um sorriso largo. "Eu sou Luffy. Vocês dois são incríveis. Interessado em se juntar à minha equipe? Estou sempre procurando membros para aventuras." Hinata, observando Luffy, não conseguiu evitar sorrir desamparadamente.
Esse garoto parecia muito ingênuo e dava a impressão de não ser muito inteligente. Pirata, hein? Não estou interessado. Garoto do chapéu de palha, se seu avô descobrisse que você se tornou um pirata, ele não iria matar você? Ryujiro provocou Luffy. Baque. Luffy deu um passo para trás horrorizado, suando frio ao pensar em seu avô. Como você conhece meu avô? Você está aqui para me trazer de volta a pedido dele? Luffy olhou para Ryujiro com cautela. Ryujiro olhou para Luffy e disse casualmente, não se preocupe, eu não sou alguém que seu avô enviou. Se você quer que pessoas fortes se juntem à sua tripulação, você precisa ser mais forte que os outros. Caso contrário, por que alguém se juntaria à sua tripulação? Naquele momento, Luffy, é ruim. Usopp, de nariz comprido, entrou correndo, seu olhar estava cheio de medo enquanto ele olhava para Ryujiro e Hinata. O que houve, Usopp? Luffy olhou confuso para Usopp. Nami pegou o Going Merry. Hein? O que você disse? Os olhos de Luffy se arregalaram em descrença. É verdade, Capitão Luffy. Mas a julgar pela direção de navegação de Nami, ela está indo em direção à Vila Kokoyazi. Mas aquela área. Yosaku fez uma pausa. O que tem? Dizem que a área é controlada pelo Homem-Peixe Arlong. Homem-Peixe? O que é um Homem-Peixe? Luffy perguntou curioso. Tendo acabado de sair da Vila Foosha, Luffy nunca tinha encontrado Homens-Peixe antes e estava curioso sobre tudo. Arlong, hein? Ryujiro ponderou por um momento. Na história original, Arlong foi o primeiro chefe pequeno derrotado pela tripulação de Luffy. Depois dessa batalha, as forças de Zoro e Luffy teriam melhorado. A Vila Kokoyazi é um lugar agradável. Depois de saborear a comida preparada por Sanji, Ryujiro não pôde deixar de se maravilhar com sua delícia, verdadeiramente digna das habilidades de Sanji. Por falar nisso, desculpe, não tenho dinheiro comigo. Posso pagar com outra coisa? Ryujiro perguntou educadamente. Zef deu um passo à frente, sorrindo sem jeito. É uma honra ter alguém como você em nosso restaurante. Não há custo para esta refeição. Afinal, como eles poderiam cobrar alguém que derrotou Mihawk? Mesmo que tivessem 100 vezes mais coragem, eles não ousariam pedir dinheiro a Ryujiro. Isso não vai dar certo. Mesmo que eu não saiba quanto isso vale, deve cobrir o custo de uma refeição. Ryujiro colocou uma gema deslumbrante na mesa. A multidão foi instantaneamente cativada pelo brilho da gema. Oh meu Deus! Eu nunca vi uma joia tão pura. Essa joia deve valer vários milhões de berris, até mesmo dezenas de milhões. Isso poderia cobrir não apenas uma refeição, mas possivelmente até comprar o restaurante. Suspiro. Os espectadores respiraram fundo. Você está oferecendo uma joia que vale milhões de berris? Até Zé ficou atordoado. Uma joia que valia milhões de berris estava além da capacidade do restaurante deles de fazer troco para Ryujiro. Senhor, por favor, não. Mesmo que você nos dê, não temos condições de dar troco. Zef disse com um sorriso irônico. Fique com ela. Para mim, essa joia não é nada. Não gosto de ficar endividado. As palavras de Ryujiro eram calmas, mas carregavam uma autoridade inegável. Sob essa pressão, Zef não teve escolha a não ser aceitar a gema. Ele então agradeceu Ryujiro. Ryujiro olhou para o enfraquecido Zoro e então caminhou lentamente até ele. A multidão estava suando nervosamente por Zoro. Que tratamento rude! Os ferimentos de Zoro afetaram suas entranhas. Embora não tivesse um impacto imediato, à medida que envelhecia, o risco de essas lesões ocultas causarem problemas aumentaria, possivelmente ameaçando sua vida. Afaste-se. Ryujiro falou sua imensa pressão fazendo Yosaku e Johnny lutarem para respirar. Mas pelo bem de Zoro, eles reuniram coragem e suportaram a imensa pressão. O que você vai fazer com ele? Ryujiro olhou para os dois e disse lentamente: não se preocupem. Se eu quisesse fazer algo com ele, ninguém aqui poderia me impedir. Johnny e Yosaku, afastem-se. Luffy acreditava que Ryujiro não machucaria Zoro. Além disso, Luffy nunca permitiria que Ryujiro fizesse nada a Zoro. Mesmo que Ryujiro fosse poderoso, ele não poderia ser perdoado por machucar seu companheiro. Ryujiro se ajoelhou e uma leve luz verde apareceu em sua palma. A multidão olhou com expressões de espanto, especialmente Zef, cuja reação foi semelhante à de ver um fantasma. Um usuário de Akuma no Mi? Ele não é apenas um grande espadachim, mas também é um usuário de Akuma no Mi? Oh, você também é um usuário de Akuma no Mi? Luffy perguntou animadamente como se tivesse encontrado uma alma gêmea. Essa não é uma habilidade de Akuma no Mi. Ryujiro respondeu. Embora Ryujiro não fosse muito habilidoso com ninjutsu médico, tratar os ferimentos de Zoro não foi problema. Afinal, ele havia alcançado outro nível de poder. Mesmo não sendo proficiente, suas habilidades de cura superavam em muito as da maioria dos ninjas médicos. Capítulo 179. Ninjutsu médico? Quando Ryujiro adquiriu isso? Hinata olhou para Ryujiro com olhos curiosos e arregalados. Naquele momento, o atrevido Sanji se aproximou com uma atitude educada e perguntou: com licença, senhorita, qual é a sua relação com aquele cavalheiro? Marido e mulher. Hinata olhou para Sanji e respondeu. Sanji ficou instantaneamente congelado em uma estátua. Seu coração se despedaçou ao ouvir a resposta. Eles eram realmente casados. Caramba! Que sorte esse cara teve na vida de se casar com uma mulher tão linda! Sanji caiu em dúvida sobre si mesmo. A luz verde na mão de Ryujiro gradualmente desapareceu. Ele se levantou, olhou para Zoro e disse lentamente: está feito. Seus ferimentos sararam, embora as cicatrizes permaneçam. O que? Curado! Johnny e Yosaku exclamaram em choque. Você deve estar brincando.
Os ferimentos de Zoro eram fatais, eles não sarariam em apenas alguns meses. Esse cara está tentando enganar o Zoro de novo? Ele está realmente curado? Zef Perna Vermelha franziu as sobrancelhas, pensando consigo mesmo. Poderia ser algum tipo de habilidade relacionada a Akuma no Mi? A pele de Zoro estava gradualmente voltando ao normal. Ele se levantou e moveu os braços. Os movimentos vigorosos assustaram Johnny e Ozaku. Tais ações podem abrir feridas. No entanto, Zoro, totalmente ciente de seus ferimentos fatais anteriores, agora não sentia dor. Parecia realmente curado. Zoro arrancou suas ataduras violentamente, assustando ainda mais todos ao redor. Zoro! Usopp gritou horrorizado. No entanto, a cena seguinte deixou todos ao redor, incluindo o próprio Zoro, atordoados. Seus ferimentos estavam genuinamente curados. Até as feridas tinham fechado. Embora cicatrizes permanecessem, as feridas estavam de fato curadas. Existem coisas tão inacreditáveis no mundo. Ele teve ferimentos fatais. É assustador. Cara, para de gritar. Minhas orelhas estão queimando. Alguém lançou um olhar desdenhoso para a pessoa que gritava e se afastou rapidamente. Por que eles devem sibilar bem do lado dele? Esse cara deve ter algum hábito estranho. Uma habilidade de Akuma no Mi relacionada à cura? Zef olhou para Ryujiro com um olhar profundo. Será que mesmo uma pessoa tão poderosa precisa da ajuda de uma Akuma no Mi? Ele não duvidava que os métodos de Ryujiro fossem habilidades de Akuma no Mi. Neste mundo, apenas usuários de Akuma no Mi tinham habilidades tão incríveis. Em relação à afirmação de Ryujiro de que não era uma habilidade de Akuma no Mi, Zef pensou que ele poderia estar escondendo sua habilidade especial. Usuários de Akuma no Mi que conseguiam curar ferimentos fatais eram excepcionalmente raros através dos mares. Obrigado. Zoro olhou profundamente para Ryujiro. Este homem diante dele não só tinha uma força que superava a do maior espadachim do mundo, mas também possuía muitas habilidades incríveis. Um usuário de Akuma no Mi como Luffy. Ele encontraria uma maneira de retribuir essa gentileza. Entretanto, Zoro não sabia que nunca teria a chance de retribuir esse favor. No quartel-general da Marinha, Marineford, Aokiji, Kizaru, Garp e o almirante da frota Sengoku estavam reunidos. No momento, cada um segurava um pedaço de papel. A expressão de Sengoku era um tanto sombria. Os jovens são realmente assustadores. Kizaru olhou para a notícia com surpresa. Os Shichibukai, conhecidos como os espadachins mais fortes do mundo, foram derrotados no mar mais fraco, o East Blue. O título de espadachim mais forte do mundo mudou de mãos. Impossível. Olhos de Falcão perdeu. É difícil de acreditar. Aokiji olhou para a foto jovem, sua expressão se tornando tão séria quanto a de Sengoku. Olhos de Falcão, uma das poucas potências de primeira linha neste mar, foi derrotado. A situação atual no mar era turbulenta, e até mesmo os fuzileiros navais estavam lutando para controlá-la. As palavras de Roger deram início a uma era de pirataria sem precedentes. Além disso, os Shichibukai, os fuzileiros navais e os 4 imperadores eram cruciais para manter o equilíbrio no mar. Com o Olhos de Falcão derrotado, essa situação estável provavelmente seria interrompida. Ryujiro. Sengoku murmurou o nome. Entretanto, embora Garp também tenha lido sobre a derrota do Olhos de Falcão, sua atenção não estava nisso. Aquele patife do Luffy, se esgueirando para se tornar um pirata pelas minhas costas. Garp olhou para a foto de Luffy, seus dentes rangendo em frustração. Parecia que Luffy tinha esquecido de seu punho de ferro do amor. Nunca pensei que figuras tão poderosas emergeriam silenciosamente do mar. De onde esses dois vieram? Sengoku estava com dor de cabeça. Ultimamente, os eventos do mar estavam vindo um após o outro, até mesmo fazendo o almirante da frota da marinha sentir o coração pesado. Almirante da frota, o que devemos fazer agora? Aokiji perguntou. Como suas identidades ainda não estão claras, eles podem nem ser piratas. Vamos adiar a emissão de uma recompensa por enquanto. Devemos investigar suas identidades e origens secretamente. Alerte os órgãos marítimos para que prestem atenção a esses dois. Vamos observar e entender o passado deles primeiro. Aokiji concordou com a sugestão de Sengoku. No momento, seus propósitos eram desconhecidos. Emitir uma recompensa agora realmente os colocaria no lado oposto. Até mesmo os fuzileiros navais devem ser cautelosos ao enfrentar uma figura forte com poder de pelo menos nível de almirante. Após chegar a um consenso, todos concordaram com essa abordagem observacional. Sengoku pode não saber que o mar se tornaria ainda mais tumultuado por causa de Ryujiro, ameaçando até mesmo engolir o quartel-general da marinha. No mar, a bordo de um navio de médio porte, Zoro, Sanji, Luffy, Usopp, Johnny e Ozaku estavam todos a bordo. Este navio foi comprado por Ryujiro. Ele trocou quase 10 milhões de berris em gemas pelo navio, que custou apenas 1 milhão de berris. No convés, Zoro, ofegante, olhou para Ryujiro, que segurava uma espada de madeira. Zoro pensou que sua força havia melhorado, mas agora ele se via incapaz até mesmo de danificar a espada de madeira que Ryujiro segurava. O que é essa substância preta? Curioso, hein? Aquela substância negra. Ryujiro notou o olhar intenso de Zoro e sorriu. Ah, é realmente curioso. Transformar uma espada de madeira em uma lâmina negra deixaria qualquer um curioso. Zoro, embora um pouco sem fôlego, falou calmamente. Os lábios de Ryujiro se curvaram em um leve sorriso. Quer aprender? Eu posso te ensinar. Capítulo 180. Em um navio de guerra da marinha. Um oficial da marinha que parecia um rato estava preguiçosamente recostado em uma poltrona. Nezumi.
Ele era o capitão da 16ª Divisão de Fuzileiros Navais e tinha uma aliança desprezível com Arlon. Sua rota de navegação era em direção à Vila Kokoyazi. Quanto tempo até chegarmos? Relatório, capitão, chegaremos à Vila Kokoyazi em 10 minutos. Uma pitada de desgosto brilhou nos olhos de Nezumi. Embora os homens-peixe fossem sua fonte de renda, só de vê-los ele se sentia mal. Os homens-peixe sujos eram revoltantes para ele. Se não fossem os piratas de Arlon sendo sua fonte de renda, ele não iria querer ver Arlon ou os homens-peixe de jeito nenhum. Naquele momento, um soldado que observava o mar de repente avistou um navio e rapidamente correu para informar Nezumi. Relate, capitão. O navio foi avistado à direita do nosso navio. O navio pirata? Nenhuma bandeira pirata foi vista. Poderia ser uma nave de transporte? As sobrancelhas de Nezumi franziram. O único lugar para onde essa rota poderia levar era a Vila Kokoyazi, que já estava sob o controle de Arlon. Navios de transporte não deveriam ir para lá. Nezumi estava preocupado que seus negócios obscuros com Arlon pudessem ser expostos, e um traço de intenção assassina brilhou em seus olhos. Atire neles. O que? O soldado olhou confuso para Nezumi e gaguejou. Mas capitão, esse navio não é um navio pirata. Seu idiota. A raiva de Nezumi aumentou, e ele disse sombriamente, e se for um navio de transporte disfarçado de navio pirata? Você pode assumir a responsabilidade? Você é o capitão ou eu? Como soldado, você só precisa seguir ordens. Vendo o olhar sombrio de Nezumi, o soldado estremeceu com alguns rumores que ouviu e respondeu rapidamente, sim, senhor. Enquanto isso, a nave de Ryujiro também avistou a nave de guerra de Nezumi. Usopp, preocupado, disse, devemos evitar aquele navio de guerra? Para evitar um conflito. Não precisa, continue. Ryujiro respondeu. Ao ouvir isso, Usopp obedientemente ficou em silêncio. Ryujiro estava aproveitando tranquilamente uma bebida recém-espremida feita por Sanji. Ele estava considerando a possibilidade de trazer Sanji para seu próprio navio. Ryujiro, parece que tem algo errado. Yosaku e Johnny, com olhos aguçados, notaram os canhões do navio de guerra se movendo lentamente. De repente, um tiro de canhão ensurdecedor soou, e o fogo ofuscante da bala de canhão iluminou a cena. Droga! Aqueles fuzileiros estão nos atacando. Johnny e Yosaku ficaram chocados e furiosos. O que esses soldados da marinha estão fazendo? O navio deles nem tem uma bandeira pirata. Por que eles estão nos atacando? As balas de canhão pretas foram direto para o navio deles, e Luffy pulou, agarrando algumas cordas no navio. Usando seus poderes de borracha, ele se transformou em uma rede gigante. Quando as balas de canhão atingiram Luffy, elas foram imediatamente desviadas para trás. No navio de guerra, Nezumi, que estava relaxando tranquilamente, se assustou com a explosão da bala de canhão e caiu no chão enquanto o navio tremia violentamente. Os soldados correram para ajudar Nezumi a se levantar. Capitão, a situação está ruim. O inimigo atirou em nós. Então atire de volta. Atire. Atire de volta com tudo. Certifique-se de que o navio afunde no fundo do mar. Qualquer um que ouse atacar os fuzileiros navais deve ser um pirata. Nezumi se enfureceu, gritando com raiva. Bom. Bum. Canhões rugiram enquanto outra rodada de ataques era disparada contra Ryujiro e sua tripulação. Entretanto, desta vez as balas de canhão não caíram em Luffy, mas ficaram suspensas no ar. Luffy olhou para as balas de canhão suspensas com uma expressão confusa. Então, sob a influência de uma força repulsiva, as balas de canhão foram desviadas e atingiram implacavelmente o navio de guerra de Nezumi. Inútil! Inútil! O que vocês estão fazendo? Nezumi estava furioso e assustado. Ele iria encontrar seu fim no mar hoje? Aqueles piratas previram sua emboscada na Vila Kokoyazi? Capitão, parece que o inimigo tem um usuário de Akuma no Mi. O que? Um usuário de Akuma no Mi? Nezumi ficou imediatamente atordoada. Como capitão da marinha, ele sabia muito bem o que era uma Akuma no Mi. Akuma no Mi eram conhecidas como tesouros do mar. Comer uma concedia habilidades especiais. Atualmente, os 3 almirantes no quartel-general da marinha eram todos usuários de Akuma no Mi, com poderes capazes de causar destruição devastadora. Como um usuário de Akuma no Mi pode aparecer em tal lugar? Tais figuras deveriam estar na Grand Line. Boom! Outro tiro de canhão atingiu, rasgando o navio de guerra de Nezumi. A força da explosão destruiu o navio. Água do mar sem fim inundou o casco do navio, que balançou precariamente à beira do naufrágio. Os soldados nunca entenderiam que aquelas balas de canhão voando em sua direção eram, na verdade, suas. Não importava quão intenso fosse o fogo dos canhões, eles estavam condenados. Por isso, o navio de guerra se transformou em ruína sob o fogo concentrado dos canhões, afundando no mar. Luffy pulou e perguntou curiosamente, o que aconteceu com aquelas balas de canhão? Como elas ricochetearam? Essa era minha habilidade. Hinata respondeu. Com a brisa do mar soprando, os longos cabelos negros de Hinata esvoaçavam, deixando-a ainda mais bonita. Ryujiro admirou a aparência de Hinata, sentindo que ter um bom vinho e uma esposa tornaria a viagem menos monótona. Luffy estava curioso sobre como Hinata e Ryujiro, que não eram usuários de Akuma no Mi, conseguiam usar habilidades tão especiais. Sua curiosidade era compartilhada por todos os outros no navio. Para os outros no navio, Ryujiro e Hinata estavam envoltos em mistério. Eles podiam pairar no ar e possuíam uma variedade de poderes. Ambos eram poderosos, mas por que estavam aqui no East Blue? Mesmo na Grand Line eles seriam considerados fortes. Depois de cerca de 10 minutos, Luffy e Usopp finalmente chegaram à costa e viram seu Mary.
Ótimo, Going Merry não foi vendido pela Nami. O coração de Usopp, que estava em suspense, finalmente relaxou, e ele suspirou de alívio. Luffy estendeu as mãos, agarrando Merry e saltando. Depois de verificar cuidadosamente o navio, nada parecia estar faltando. Entretanto, Nami não estava no navio. Então, este é o Going Merry, o navio com espírito? Interessante. Este navio era uma parte muito importante da tripulação de Luffy na história original. A maioria deles derramou lágrimas quando ele foi queimado e durante a despedida final. Partir. Vamos encontrar Nami na vila.